Olá, estudantes! Professor Leonan Rodrigues, de História, aqui na plataforma Gonçalves Dias, com o projeto do Governo do Estado do Maranhão, através da Secretaria de Estado da Educação. Aqui é um cursinho preparatório para o PAS da UEMA e também para o Enem. Pegue papel e caneta e vamos para a nossa aula. Na questão inicial, vamos tratar da Revolução Industrial lá no século XVIII. E é importante sempre pensar quais foram os antecedentes dessa Revolução Industrial. E aí a gente tem que entender de como é que existia antes o processo produtivo e como é que ele, então, foi desenvolvendo e chegou ao que nós denominamos enquanto Revolução Industrial. Mas será que, de fato, foi uma revolução ou foram somente técnicas aprimoradas? Mas nós temos que pensar o seguinte, que você tem, antes da Revolução Industrial, você tem um artesão. Ele fazia todos os processos produtivos. Ele ia produzir uma mesa, por exemplo, ele produzia tudo que existia naquela mesa, desde a madeira, quando ele talhava aquela madeira, pregava, pintava, entregava aquela mesa. Um sapato, a mesma coisa. Só que muitos desses artesãos, eles não tinham a matéria-prima e também não tinham as ferramentas. Eles alugavam as ferramentas e compravam também dos comerciantes a matéria-prima. E aí esses comerciantes começaram a perceber o seguinte, bom, eu então não vou vender mais, eu não vou mais fazer esse empréstimo dessas ferramentas, eu vou contratar esses artesãos. E aí você começa algumas manufaturas. Esses comerciantes agora possuem os meios de produção e o artesão somente o seu trabalho. Ele vai precisar vender o seu trabalho. E isso vai desembocar, claro, no que nós vamos entender como Revolução Industrial a partir de vários mecanismos de tecnologia. E aí falar de tecnologia é falar exatamente do que a roca, que era aquela peça rudimentar ainda, aquele material rudimentar que você, com os pés e a mão, ia fazendo com que houvesse o tecido, os fios daquele tecido, você passa a ter, então, uma máquina, uma engenhoca, que vai produzir isso, vai produzir aqueles tecidos. E aí começa, então, depois a máquina a vapor, você tem o carvão, a energia elétrica, que vão impulsionar nas várias etapas da Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial, ela também, claro, ela está muito ligada à consolidação do capitalismo. E o capitalismo, gente, vocês têm que logo pensar, trata de consumo. Então, toda vez que você observar capitalismo, é consumo. Então, a produção capitalista, ela vai ser gerida pelo consumo. Eu preciso aumentar o consumo das pessoas daquele produto que eu estou fabricando. Seja pela via de você mostrar que aquelas pessoas necessitam daquele produto, ou seja, claro, porque você quer ficar de boa com a sociedade, dentro da sociedade capitalista, e todos vão ver que você está consumindo. Ou seja, você percebe-se enquanto pessoa social a partir do consumo. Então veja como o capitalismo e a Revolução Industrial, eles vão exatamente mudar as nossas relações sociais também. Mas vamos aqui para a questão. Então, os cercamentos do século XVIII podem ser considerados como sínteses das transformações que levaram à consolidação do capitalismo na Inglaterra. Em primeiro lugar, porque sua especialização exigiu uma articulação fundamental com o mercado. Olha só, gente, os cercamentos que acontecem na Europa é o cercamento dos campos. Então você passa a tirar aquelas pessoas do campo, porque você precisava produzir lã das ovelhas, e aí você joga essas pessoas para a cidade. É uma mão de obra que vai estar ociosa, que vai precisar trabalhar para comer, para se sustentar. E a Revolução Industrial vai utilizar exatamente esse exército grande de mão de obra para exatamente emplacar o processo produtivo. E aí você, claro, coloca a mão do homem dentro da esteira para a produção e depois você tira essa mesma pessoa, porque você vai, então, automatizar os processos. Então, o cercamento ele é fundamental, tanto para o processo produtivo, isso se tratando da Inglaterra, mas também da mão de obra que vai ser, então, deslocada para as cidades. Então, como se concentravam na atividade de produção de lã, a realização da renda dependeu dos mercados, de novas tecnologias de beneficiamento do produto e do emprego de novos tipos de ovelhas. Em segundo lugar, concentrou-se na inter-relação do campo com a cidade. E, no primeiro momento, também se vinculou à liberação de mão de obra, a Revolução Burguesa do Rodrigues, a partir do livro do Reis Filho. Então, vamos para as alternativas, gente. Outra consequência dos cercamentos que teria contribuído para a Revolução Industrial na Inglaterra foi, letra A, o aumento do consumo interno. A letra B, o congelamento do salário mínimo. C, fortalecimento dos sindicatos proletários. Letra D, enfraquecimento da burguesia industrial. Letra E, desmembramento das propriedades improdutivas. Bom, gente, você tem que logo
cortar umas alternativas aí que não tem nada a ver com a questão, como aqui a letra C, fortalecimento dos sindicatos dos proletários. Então, assim, não tem a ver com o que nós estamos trabalhando. Observe sempre essas alternativas que não tem nada a ver com a questão. Então, a resposta certa, gente, claro, é a letra A, o aumento do consumo interno. Então, como eu falei ainda há pouco para vocês, o capitalismo ele rege a partir do consumo. Aumentou o consumo, eu produzo mais. Então, quando eu vou produzir mais, eu preciso de mais matéria-prima. E isso vai fazer com que os campos fossem, então, cercados, porque eu precisava de mais lã, eu precisava de mais ovelha, e isso você leva, então, as populações que estão no campo para as cidades. Beleza? Vamos para a nossa próxima questão. Os Estados Unidos do século XIX, é uma questão da UEMA que caiu lá em 2013. O cumprimento do nosso destino manifesto se espalhou pelo continente, atribuído pela providência divina para o livre desenvolvimento dos nossos milhões de habitantes, recentemente multiplicados. É um texto do Sullivan, né, em relação à democracia nos Estados Unidos, que foi depois traduzido em 1845. Vamos aqui. O texto de autoria do jornalista, né, estadunidense John Sullivan foi elaborado no momento da história de seu país caracterizado pela... Bom, gente, aí nós temos que entender que o destino manifesto dos Estados Unidos era a ideia de que Deus havia dado o poder para esse povo a se ampliar, a avançar no território, para que ele pudesse não ficar localizado naquele momento ali que eles estavam no início, quando saíram as primeiras embarcações lá da Inglaterra e chegaram então aqui no solo americano, na porção norte desse solo. Então, a ideia de que Deus teria dado uma bênção especial para esse povo, então eles precisavam avançar a outros territórios, né? E aí, isso vai causar, claro, né, primeiramente a morte de vários indígenas que já estavam por lá, né? E depois, claro, o confronto, né, com outros povos que também estavam dentro desse processo de colonização, até mesmo uma guerra que vai haver com os próprios franceses, que vão estar naquela porção ali que nós conhecemos hoje pelo Canadá. Então, essa é uma questão que você tem que logo observar o que era esse destino manifesto. Então, a letra A diz o seguinte: expansão territorial em direção ao oeste, reconstrução após a Guerra da Secessão. Hegemonia na letra C, política, hegemonia política do continente americano. A letra D, envolvimento da guerra hispano-americana. E a letra E, combate ao racismo nas fronteiras de expansão. Gente, claro que a resposta certa é a letra A, expansão territorial em direção ao oeste. É o que eu falei ainda há pouco, é o destino manifesto. Então, olha, nós precisamos avançar. Essa faixa que nos encontramos hoje, ela não nos cabe, então nós precisamos avançar. Então, esse era, de fato, o destino manifesto. Algo que eles acreditavam, né, que Deus havia dado a eles esse direito, né, de avançar. E isso eles foram passando por cima de vários povos originários daquela região ali, inclusive, né, alguns também que estavam chegando também naquela região. Então, quando a gente trata de destino manifesto, fala exatamente dessa expansão para o oeste, beleza? Bom, vamos para a nossa próxima questão, a independência do Brasil. Com certeza vocês já ouviram, né, as margens do rio Ipiranga, Dom Pedro I declarou que o Brasil, então, estava independente de Portugal. E aí, claro, gente, sempre tem algumas questões, tem uma bela pintura, né, localizada no Museu do Ipiranga em São Paulo, mas nós temos que sempre pensar como se deu esse processo de independência no Brasil, né, em que termos esse processo, ele de fato beneficiou, né, um país que estava surgindo naquele momento, ou se não mudou nada, e de fato não mudou muitas coisas, porque mesmo independente de Portugal, mas você tinha então o poder centralizado na mão de Dom Pedro I, ou seja, como é que a gente se torna independente, mas continua alguém da família portuguesa sendo, né, o regente principal, sendo de fato o poder central do país. Então a independência do Brasil, ela passou a ser um contexto relacionado às forças políticas que aqui estavam, as forças políticas principalmente dos partidos que aqui estavam, o Partido Brasileiro, o Partido Português, uns querendo manter os seus privilégios, outros querendo tirar esses privilégios de que um detinha para receber também, e isso ocasionou então nessa conformação, né, de colocar o Brasil como independente. Claro que o Brasil teve que pagar, né, um empréstimo, fazer um empréstimo junto a Inglaterra, para que assim então pudesse pagar o reconhecimento a Portugal, né, como uma espécie de indenização a Portugal, para serem reconhecidos enquanto
país independente. Então, é uma questão do Enem 2019 que diz, entre os combatentes estava a mais famosa heroína da independência. Nascida em Feira de Santana, filha de lavradores pobres, Maria Quitéria de Jesus, tinha 30 anos quando a Bahia começou a pegar em armas contra os portugueses. Apesar da proibição de mulheres nos batalhões de voluntários, decidiu se alistar às escondidas. Cortou os cabelos, amarrou os seios, vestiu-se de homem e incorporou-se às fileiras brasileiras com o nome de soldado Medeiros. Né? No processo de independência do Brasil, o caso mencionado é emblemático, porque evidencia, letra A rigidez hierárquica da estrutura social, a letra B, a inserção feminina nos ofícios militares, a letra C, a adesão pública dos imigrantes portugueses, a letra D, a flexibilidade administrativa do governo imperial, a letra E, a receptividade metropolitana aos ideais emancipatórios. Bom, tem algumas alternativas aqui que você já pode cortar. Né? Em relação a essa flexibilidade administrativa do governo imperial, não existia. E um caso aqui específico, que trata de uma mulher que se engana o próprio exército, né? Que vai para os exércitos voluntários, né? Trata exatamente de algo que está fugindo, né, daquilo que se entendia enquanto ordem do dia, ordem naquele momento, naquele contexto. Mas não tem nada a ver com essa flexibilidade administrativa do governo imperial. Porque aqui, gente, ela de fato nos traz a resposta, que é a letra A rigidez hierárquica da estrutura social. Então, a estrutura social naquele período é muito rígida, então mulheres não tinham esses direitos, não tinham direitos, muito menos de entrar no exército de voluntários, quanto mais lutar, né, num campo de batalha. Mas esta é uma história emblemática, né, mas nesse período a sociedade ainda se considera, e de fato trazido, né, aqueles elementos lá do patriarcalismo, daquilo que a gente tem do período colonial, ainda para o período imperial no Brasil. Ok? Vamos para a nossa próxima questão, o primeiro reinado brasileiro. Enem 2010, após a abdicação de Dom Pedro I, o Brasil atravessou um período marcado por inúmeras crises. As diversas forças políticas lutavam pelo poder e as reivindicações populares eram por melhores condições de vida e pelo direito de participação na vida política do país. Bom, essa é uma questão que já trata sobre a abdicação de Dom Pedro I. E nós temos que entender o seguinte, quando Dom Pedro I abdica do poder, o seu filho, Pedro de Alcântara, não poderia assumir porque era menor de idade. A própria Constituição, em 1824, não permitia isso. E aí foi necessário, então, a partir desse contexto de abdicação de Dom Pedro I, que é uma série de crises do Brasil naquele momento imperial, de crise econômica, social, um evento que ficou marcado no Rio de Janeiro com a Noite das Garrafadas, e aí ele decide, então, abdicar e voltar, né, para Portugal. Então, Dom Pedro de Alcântara, que é o Dom Pedro II, que nós vamos ter posteriormente, não poderia assumir porque tinha ainda uma idade que não permitia. E aí você tem um período que é chamado período regencial. Mas olha só, gente, no próprio Império, no primeiro reinado, você tem ali a disputa de dois partidos muito consolidados nesse sentido, o que é o Partido Brasileiro e o Partido Português. Mas depois, né, da abdicação de Dom Pedro, esses partidos eles fragmentam-se, eles têm outros grupos que estão mais à esquerda, à direita, mais no centro, mais moderados, né, grupos que queriam logo uma república, que não queriam voltar, que não queriam a continuidade do Império, outros que queriam de fato a continuidade do Império, mas queriam uma volta, né, da coroa portuguesa, porque também se beneficiava, ou seja, vários grupos que vão se enfrentar pelo poder político brasileiro. Então, isso é um período também que marca uma série de revoluções que vão acontecer em todo o país naquele momento, e revoluções emancipatórias. Tá? Acontece na Bahia, acontece em Pernambuco, acontece no Pará, acontece no Maranhão, acontece no Rio Grande do Sul. Várias dessas revoltas exatamente querendo a emancipação, que é o que nós chamamos de período regencial no Brasil. Então, vamos lá para o restante da questão. Os conflitos representavam também um protesto contra a centralização do governo. Nesse período, ocorreu também a expansão da cultura cafeeira e o surgimento do poderoso grupo dos barões do café, para o qual era fundamental a manutenção da escravidão e do tráfico negreiro. O contexto do período regencial foi marcado, letra A, por revoltas populares que reclamavam a volta da monarquia. Bom, a volta da monarquia e revoltas populares, gente, essa é uma alternativa que você corta logo da sua prova, porque não tem nada a ver, né? Não tem nenhuma relação de fato as revoltas populares que aconteceram com a questão de querer voltar à monarquia.
A letra B, por várias crises e pela submissão das forças políticas ao poder central. Vamos lá. Letra C, pela luta entre os principais grupos políticos que reivindicavam melhores condições de vida. A letra D, pelo governo dos chamados regentes que promoveram a ascensão social dos barões do café. E a letra E, pela convulsão política e por novas realidades econômicas que exigiam o reforço de velhas realidades sociais. Quando se trata do prejudicial, é a letra E. Havia essa convulsão política, e essa convulsão política se dava exatamente porque esses grupos, né, eles começaram a se pulverizar e começaram, claro, cada região tentar lutar contra o poder central, contra aquilo que se então constituía no Brasil naquele momento. Ok? Vamos para a nossa próxima questão, gente. Questão 45, o EMA 2012. Sobre o reinado de Dom Pedro I, de 1822 a 1831, é possível afirmar que ele, embora tendo o apoio, letra A, dos grandes proprietários de terra, perdeu a sustentação política por governar como monarca absolutista, o que acabou gerando a abdicação em favor de seu filho Dom Pedro de Alcântara. A letra B, das camadas mais desprivilegiadas da sociedade, perdeu o apoio dos portugueses e dos proprietários em virtude das reformas sociais que procurou empreender no Brasil após a independência. A letra C, das potências europeias, contavam com a oposição dos comerciantes, soldados e analfabetos, que não tinham direito a voto segundo a Constituição de 1824, o que acabou gerando um desgaste político. A letra D, das camadas médias e baixas no Brasil, que considerou ser mais vantajoso abdicar e assumir o trono em Portugal, como Dom Pedro IV, em virtude das denúncias de corrupção que as elites fizeram de membros do seu governo. E a letra E, dos portugueses e liberais exaltados, passou a contar com o ódio da maioria dos brasileiros em virtude de ter encomendado a morte do jornalista Libério Bataró, o que acabou gerando a noite das garrafadas com repressão do imperador à população. Então, aqui você tem uma série de alternativas que vão, às vezes, confundindo, né, a cabeça de quem vai ler essa questão. Mas é interessante essa questão porque ele trata desde alguns pontos relacionados como a Noite das Garrafadas, que é algo muito específico, que é algo que de fato ocorreu, mas também ele começa a trazer dentro das alternativas a questão de que ele queria uma reforma política, uma reforma agrária, queria olhar para os mais pobres, né? Que é algo que isso de fato destoa daquilo que nós entendemos enquanto primeiro reinado no Brasil. E um outro ponto também em relação à própria Constituição de 1924, que nas alternativas falava que os comerciantes, não, ela era censitária sim, e você teria que ter uma quantidade, né, de farinha de mandioca, né? Por isso que ela é tida também como a questão da mandioca, porque você não precisava mostrar que você tinha farinha, a quantidade de farinha, mas era o valor, né, que você teria que demonstrar ter. Então, você colocava a renda nesse sentido enquanto um ponto a ser, né, visto para aqueles que pudessem ou não votar. Então, gente, a resposta certa dessa questão é a letra A. Dos grandes proprietários de terra, perdeu a sustentação política por governar como monarca absolutista, que acabou gerando a abdicação em favor de seu filho Dom Pedro de Alcântara. E aí nós temos que lembrar uma questão muito importante. A Constituição de 1824, você tinha uma constituinte que estava trabalhando na elaboração dessa Constituição, só que Dom Pedro disse, olha, não, vamos acabar por aqui, eu vou chamar uma comissão, essa comissão ela vai então elaborar e eu não vou ter uma promulgação, eu vou outorgar uma Constituição. Ou seja, qual a diferença, professor? É porque a promulgação ela vem de uma Assembleia Constituinte, várias pessoas vão discutindo e vão elaborando o texto constitucional. Então aí o monarca, no caso, que era Dom Pedro, ele ia só promulgar. Mas quando ele instituiu essa constituinte e ele elaborou uma equipe, um grupo, para fazer essa elaboração, ele outorgou, ou seja, ele foi por força. E um ponto-chave dessa Constituição, que tentava mesclar elementos liberais, mas também autoritários, é que você tinha um quarto poder, que era o poder moderador. Ou seja, Dom Pedro I poderia destituir qualquer um dos outros três poderes. Ou se, caso tivesse algum empate, vamos assim falar, entre os outros poderes, era ele que decidia. Além do mais, ele era o chefe também da igreja, ou seja, ele tinha um poder centralizado em suas mãos, seja religioso, seja político, seja administrativo. Então, nesse sentido, né, os grandes proprietários que imaginavam que a partir da independência, a partir desse primeiro reinado, eles iriam ganhar mais, eles viram que não, eles não tinham poder político, só tinham poder econômico.
e centralizava na mão de Dom Pedro I. Então isso ficou insustentável e fez com que ele então abdicasse o trono em favor do seu filho Pedro de Alcântara, que ainda é menor de idade, ok? Então nós ficamos por aqui nesse vídeo, não esquece de acionar o sininho, não esquece de acompanhar nas redes sociais a plataforma Gonçalves Dias e continue os seus estudos. Até a nossa próxima aula.